Olá pessoal, a paz do Senhor para todos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém, especialista. Hoje eu estarei falando 10 segredos sobre a vida de Abraão. Porque algumas pessoas querem crescer, porém estão trazendo uma mensagem repetitiva. E isto é muito problemático. Foi exatamente pensando nisto que eu elaborei este livro, a revelação completa do livro de Gênesis. No meu ponto de vista, é um dos melhores livros do Brasil. Isto porque este livro contém 700 páginas e o assunto que estão neste livro são derivados do hebraico, do aramaico, do latim, do alemão e de outras línguas muito importantes. Tá bom, pessoal? Se você quiser saber mais detalhes sobre este livro, na descrição deste vídeo eu deixei um link onde você poderá saber muito mais detalhes sobre este livro. Se você não adquiriu, você ligue neste número do meu lado esquerdo e adquira, tá bom? É realmente um dos melhores livros do Brasil em nível de conhecimento. A revelação completa de Gênesis. E o primeiro segredo sobre Abraão que eu deixarei para vocês é o seguinte. O nome da mãe de Abraão era Emitalai. Tá bom, pessoal? Emitalai. Este era o nome da mãe de Abraão. O nome do pai de Abraão está na Bíblia, tá bom? E o pai de Abraão se chamava Terá, tá bom? E a mãe é Mitelai. Isso é um segredo que eu deixo para vocês, para que vocês também possam discutir se vai ou não colocar na introdução da sua mensagem ou no corpo do seu sermão, tá bom? Um outro detalhe que eu deixo para vocês é o seguinte: Deus trocou o nome de Abraão, tá bom, pessoal? Porque no começo Abraão se chamava de Abrão, e Deus colocou mais uma letra A no nome de Abraão. E o nome Abrão passou, para o plural, Abraão. Então podemos dizer aqui que no começo o nome Abrão estava no singular e Deus trocou para o plural. No singular, Abrão significa pai da exaltação. E no plural, Abraão significa pai de uma grande multidão. Então observe que Deus tirou do singular e colocou no plural. Isso aqui é muito interessante, tá bom, pessoal? Observe que no nome Abrão existia 2 As, não é verdade? Aí Deus colocou mais uma letra A. Isto é importante porque a letra A, nos originais hebraicos, aponta para a palavra alfa. Isso é interessante porque a letra alfa aponta também para o número 1. Então, o número 1, ou a letra A, alfa, ou Aleph, significa dono, senhor, cabeça, autoridade. Então, pessoal, no nome Abrão existiam 2 As e Deus colocou mais um A. E o nome Abrão se tornou Abraão. Então, no nome Abraão existem 3 alfas. Por isto, a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé, é o pai da multidão e é o pai também do paraíso. O nome paraíso foi chamado de seio de Abraão, porque Abraão recebeu 3 As no nome, tá bom? Isso aqui é muito interessante, porque o nome Abraão é o nome divino, é o nome celestial, porque Abraão era como se fosse um Cristo patriarcal. Olha a importância, que Abraão tinha naquele tempo. Ele era realmente o salvador da pátria.
assim como Jesus hoje é o Salvador do mundo. Existe uma diferença entre Abraão e Jesus? Lógico que sim, mas naquele tempo, Abraão foi o Salvador patriarcal. Abraão é o 10º patriarca depois do dilúvio. Exatamente, pessoal, ele é o 10º. E também, Abraão é o 22º depois de Adão. Ou seja, de Adão até Abraão, passou-se 22 gerações. Abraão, ele ministrou o chamado patriarcal 300 anos depois do dilúvio. Exatamente, pessoal. É bom lembrarmos também que de Adão até o dilúvio passou-se 1.600 anos. E do dilúvio até Adão passou-se 300 anos. Isto significa que de Adão até Abraão passou-se 1.900 anos. Tá bom, pessoal? Esses detalhes é um pouco sistemático, porém nós que somos pastores, pregadores, devemos saber todos os detalhes. E são esses detalhes minuciosos que farão a diferença em o nosso ministério, tanto em nossas igrejas, como também nas igrejas onde formos ministrar a palavra de Deus, tá bom? O outro detalhe que eu deixo para vocês, e também é um segredo, é que Abraão tinha a cor da pele, o pigmento da pele morena, tá bom? Porque ele era um semita, e os semitas, em sua maioria, são morenos. E Sara tinha a cor da pele branca, porque ela não era uma semita original. Eu já fiz um outro vídeo falando sobre Sara. Coloque no YouTube, Matusalém Especialista, 10 segredos sobre Sara. E aí você vai entender detalhes importantíssimos sobre Sara, tá bom? E lá neste livro eu falo, provando biblicamente, que Sara não era uma semita legítima, tá bom? Ela era uma jafenita mesclada. Portanto, Abraão casou-se com Sara e não conseguia gerar filhos, tá bom? Porque Sara era mestiça. Então Deus purificou os cromossomos de Sara e quando Sara chegou aos 90 anos de idade, os cromossomos estavam preparados. E aí foi naquele momento que Isaac foi gerado pelo Espírito Santo, como fala a Bíblia Sagrada, no livro de Gálatas, capítulo 4, tá bom? Isso aqui é muito importante, pessoal, mas está no outro vídeo, essa relação da vida de Sara. Então, se você realmente quer pregar sobre Sara, assista o outro vídeo. Aproveite também, dê um like, tá bom? E já se inscreva no meu canal. Para mim é muito interessante você se inscrever no meu canal, tá bom? Vamos passar para mais um segredo. E a pergunta é a seguinte: quantos anos Abraão tinha quando se casou com Sara? Esta é uma pergunta que não quer calar e nós precisamos saber para nós colocarmos em nossos sermões. De repente, podemos colocar também uma palestra de casamento ou qualquer um outro tipo de palestra que está relacionada à história de Abraão, não é verdade? Então, pessoal, Abraão tinha 45 anos quando se casou com Sara. E Sara tinha 35 anos de idade quando se casou com Abraão, tá bom? Esta aqui é uma relação histórica, mas que tem um pouco de respaldo bíblico e por isso é muito interessante também, tá? Um outro detalhe que é muito importante é que Abraão falava 12 idiomas. Então, pessoal, Abraão era um homem de suma importância. Abraão era um dos maiores patriarcas do tempo antigo, porque ele realmente se especializou em todas as áreas da região da Mesopotâmia e da Suméria. Também ele estudou muito e se formou várias vezes. Tanto é que a história diz que Abraão tinha 7 diplomas. Inclusive,
ele era um grande astrólogo, também era um grande numerologista e também um grande matemático. Isso é muito importante porque, geralmente, quando Deus ia conversar com Abraão, Deus dizia: Abraão, você, entre aspas, é um homem muito sábio, conta as estrelas. Então, para persuadir Abraão a acreditar em Deus, Deus fazia coisas grandes, Deus apresentava coisas grandes a Abraão. Outra vez Deus disse para Abraão: Abraão, conta os grãos de areia da praia do mar. Isso aqui era praticamente possível, porque Abraão, como um grande numerologista, ele contava até as estrelas. Ele tentava saber até quantos grãos de areia tinha por metros quadrados na praia do mar. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque se faz entender aqui que Abraão era fora do normal. A história vai dizer que Abraão passou 22 anos aproximadamente dentro do Jardim do Éden. E quando ele estava dentro do Jardim do Éden, ele tomou aula com os querubins. Isso é muito importante, pessoal, porque se ele estava dentro do Jardim do Éden e o Jardim do Éden era guardado pelos querubins, então, segundo a história antiga, realmente tomou aula com os querubins. E você sabe que os querubins são um dos seres mais inteligentes do universo, porque os querubins tomaram aulas com o Espírito Santo. Isso aqui está lá no livro de Ezequiel. Então, pessoal, os querubins tomaram aulas com o Espírito Santo. E Abraão, segundo a história, tomou aula com os querubins. É por isso também que Sara, pessoal, era muito sábia. Não é verdade? Sara era fora do normal concernente à sabedoria. Porque Sara acompanhava um grande homem de Deus que tomou aula com os seres espirituais. Observe também que Sara não ficava velha. Exatamente. A Bíblia diz que Sara, com 70 anos de idade, os reis da terra, como Faraó ou Abimeleque, rei dos filisteus, ficaram apaixonados por Sara. Isso porque Sara tinha 70 anos. E a perspectiva daquela época era 70 anos. Ou seja, com 70 anos de idade, Sara já era para estar morta. Mas ela, com 70 anos de idade, persuadia os homens da época. E era necessário Abraão mentir sucessivamente, porque a mulher era fora do normal. E por que Sara vivia tanto? Porque Sara foi criada dentro do Jardim do Éden, pessoal. E isto é muito importante, porque, segundo a história, Sara se alimentou das folhas da árvore da vida. É por isso que Sara não ficava velha. A história diz que Sara morreu com 127 anos, porém Sara morreu com a fisionomia física de 33 anos de idade, tá bom? Eu não vou deixar todos os detalhes aqui, porque o assunto é outro, mas eu falei que esses detalhes sobre Abraão e Sara estão aqui neste livro. Se você ainda não ligou para adquirir este livro, por favor, ligue para adquirir, porque eu sei que este livro vai te ajudar muito a saber a história extras bíblicas, porque a história extras bíblicas vai te ensinar a entender a Bíblia Sagrada, tá bom, pessoal? Vamos continuar sobre esse assunto, porque, no meu ponto de vista, este vídeo está muito legal e eu sei que você está aprendendo muito. É uma necessidade que eu tenho e que você também tem de aprender muito da palavra de Deus. Eu louvo a Deus porque eu tenho uma esposa, pastora Jaci de Nóbrega Calheira, tá bom? Ela está aqui pertinho ouvindo este vídeo e, no meu ponto de vista, é uma das mulheres mais inteligentes também que Deus preparou neste século, tá bom? Está do meu lado me acompanhando. É por isso que Deus me deu tanta sabedoria, porque eu tenho uma mulher que me ajuda muito a compreender a história. Parabéns para minha esposa, pastora Jaci de Nóbrega Calheira, tá bom, pessoal? E vamos falar aqui, pessoal, sobre as mulheres de Abraão, porque Abraão teve 3 mulheres: Sara, Agar e Quentura. Sara, Agar e Quentura, ou Quentura, como algumas traduções
expressam, tá bom? E através destas mulheres, Abraão teve 8 filhos. E segundo a história, Abraão, através dessas 3 mulheres, geraram 12 nações. Exatamente, pessoal, 12 nações. Algumas nações foram destruídas, porque não adoraram ao Deus verdadeiro, não é verdade? Yud-He-Vav-He, esse é o nome original de Deus, né? Yud-He-Vav-He. O nome original derivado do tetagrama, é claro, né, pessoal? Depois eu farei um outro vídeo falando mais sobre o nome de Deus. Mas algumas nações que derivaram de Abraão não guardaram os mandamentos de Abraão e de Deus. Por isto, foram destruídas da face da terra. E Abraão, para chegar a ser um dos maiores profetas e um dos maiores patriarcas da face da terra, ele passou por 70 provas. Exatamente, pessoal. Abraão passou por 70 provas. Isso é muito legal, porque naquele tempo de Abraão existiam vários patriarcas na face da terra. Mas Deus foi passando um por um na peneira, né, nas provas, e somente Abraão conseguiu passar em 70 provas. E a última prova de Abraão foi aquela que Deus pediu Isaac. A história diz que Abraão estava com 130 anos de idade e Isaac estava com 30 anos. E Deus disse para Abraão: eu quero teu filho. Quando Abraão ofereceu, né, entre aspas, Isaac no altar, a Bíblia diz que o anjo disse o seguinte: agora eu vejo que tu tem fé. Porque Deus, dentro da presciência, sabia que Abraão tinha fé. Mas o anjo ficou de queixo caído. E a história diz, preste atenção, a história diz que quando Deus vai pregar para os anjos, Deus leva à tona a história de Abraão. Porque, segundo a história, nem os anjos conseguem fazer o que Abraão fez. E Abraão fez o que Deus fez. O que é que Deus fez? Deus entregou o seu filho único para morrer por nós, Jesus. E Abraão entregou seu filho único para salvar o povo hebreu. Exatamente, pessoal. A partir do momento que Abraão apresentou Isaac lá no monte, Deus fechou uma aliança com Abraão e disse para Abraão o seguinte: eu juro por mim mesmo. Ou seja, Abraão, eu não tenho por quem jurar. Você é o maior homem da face da terra e não tem por quem eu jurar. Tá bom? E se você observar, Melquisedeque estava na terra naquele tempo. Mas Abraão, depois que ofereceu, entre aspas, o seu filho Isaac no monte, Abraão se tornou maior do que Melquisedeque. Aí Deus falou: eu não vou jurar por Melquisedeque. Melquisedeque ficou pequeno. E aí Deus falou: por quem eu vou jurar? Aí Deus falou: eu juro por mim mesmo. Olha aí, pessoal, que a tua nação será uma nação poderosa. Então foi o sacrifício de Abraão que deu origem à nação de Israel. Isso é muito importante, tá bom? E a partir de então, observe que Abraão, né, é chamado de hebreu. E as pessoas perguntam: pastor, o que significa a palavra hebreu? Pessoal, a palavra hebreu é proveniente da palavra Ebé. E o que significa Ebé? Ebé, na verdade, foi um grande patriarca e fazia parte da família de Abraão. Tá? Então, Ebé é como se fosse um pai, né, genealógico de Abraão. E Abraão foi chamado de hebreu por causa deste homem, um grande patriarca, tá bom? Que chamava Ebé. Um outro detalhe é que a palavra hebreu significa andarilho. E como Abraão andava bastante na face da terra, na verdade a história diz que Abraão morou em 15 cidades. E Abraão viajou 2.400 quilômetros. Se alguém te perguntar quantos quilômetros Abraão andou em toda a sua vida, você vai ter aí uma soma relativa, tá bom? 2.400 quilômetros foi a quantidade que Abraão andou em toda a sua vida. E observe que Sara estava junto, tá bom? Então Sara foi uma das maiores, né, missionária patriarca
né, ou matriarca daqueles tempos, porque andavam de sul a norte, tá bom? Pregando a palavra e atraindo multidões para se coligarem à religião dos hebreus, tá bom? Que servia ao Deus verdadeiro. E também, pessoal, o nome Ebé significa atravessador, ou aquele que anda na contramão. Observe, por exemplo, que Abraão, quando saiu de Ur dos caldeus, ele veio por dentro da margem dos dois rios, Tigres e Eufrates. Isso é muito importante porque Abraão era um homem que já no tempo patriarcal estava batizado pelas águas do Eufrates e também do Tigre. Por isso que a palavra Ebé significa o mergulhador, ou o atravessador de rios, ou talvez aquele que foi batizado. Por isso que a nação de Israel tem esse costume de batizar as pessoas. Observe que quando a nação de Israel saiu do Egito, Deus batizou o povo na água do Mar Vermelho, não é verdade? Depois que o povo ficou 40 anos no deserto, Deus batizou todo mundo, né, as pessoas que nasceram no deserto, no Rio Jordão. Isso é muito importante, pessoal, tá bom? Então, pessoal, hebreu, a palavra hebreu, Abraão era um hebreu. E hebreu significa filho de Ebé, significa andarilho e significa um homem batizado. Isso é muito importante, tá bom, pessoal? Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos. Que Deus te abençoe, tá bom? Não deixe de dar um like, não deixe de curtir o meu canal, tá bom? Também se inscreva e também adquira este livro, a revelação completa do livro de Gênesis. Porque através desse livro você vai ter conhecimento diferenciado, detalhes que muitos estudiosos aqui do Brasil não conhecem. Porque esses detalhes são derivados das melhores línguas da face da terra. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem?